Pessoal, eu quero falar também que a gente está na última semana aí do Congresso Nacional, né? Depois vem as férias ali dos parlamentares e o que for votado tem que passar nessa semana, senão vai ficar só para o ano que vem. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada na semana passada na Comissão Mista de Orçamento, agora vai seguir para o plenário do Congresso, composto por todos os deputados e senadores. O relator Danilo Forte fez um acordo com o governo, permitindo que os investimentos das estatais no Programa de Aceleração do Crescimento fique fora da meta fiscal. Só que esse texto, ele limita o contingenciamento, quer dizer, o bloqueio de despesas no orçamento do ano que vem a 22,3 bilhões. E esse valor impossibilitaria a tentativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de buscar aquele déficit zero nas contas públicas. Então, o relator Danilo Forte foi lá e falou assim, beleza, eu vou ceder um pouquinho do lado de cá, mas do lado de lá o negócio vai ficar apertado. E aí eu queria ouvir de vocês, o governo está saindo vencedor ou prejudicado com essa lei de diretrizes orçamentárias, hein, Gustavo Segré? Depende do objetivo que tenha. No caso do Haddad, eu acho que vai sair vencido. Por que vencido? Porque ele é uma das pessoas do governo que busca o equilíbrio fiscal e vai ser um pouco mais difícil. Do lado do presidente da República, não, ele não está preocupado com isso. Se gastar mais do que arrecada, não tem problema, depois a gente vê. E a conta vai chegar. Esse é o que o governo não está identificando. O Haddad enxerga esse perigo. O governo, o Poder Executivo, não. Mas depende da observação que você faça, pode ter um governo vencido ou um governo que não é vencedor, mas não complica muito o resultado. Ô Nelsinho, e você, como analisa? O governo sai prejudicado ou não dessa discussão da LDO? Olha, do ponto de vista político e eleitoral, principalmente, eu acho que vai ficar meio que na mesma. A gente teve alguns pontos positivos na LDO. Vou citar aqui, por exemplo, a questão do cronograma do pagamento das emendas, o que evita aquela coisa de liberação de muitas emendas em uma semana decisiva de votação de algo que o governo quer muito aprovar no Congresso Nacional. E outro ponto em relação a isso, inclusive, com cronograma e com natureza impositiva para essas emendas. Então, isso é bom porque dá um pouco mais de independência para o Legislativo. Por outro lado, a gente tem outros pontos negativos, que equilibra novamente a questão para manter como está, que é exatamente o tanto de dinheiro liberado para as emendas de comissão, cerca de 11 bilhões de reais. O que significa isso? Significa o lobby dos partidos políticos, dos caciques, dos donos dos partidos. Porque a gente sabe, Evandro, que o parlamentar não é ele quem chega lá e escolhe quero ir para a comissão X, para a comissão Y. É o partido quem indica. E aí, estes parlamentares indicados pelos partidos é que na comissão vai poder falar quero uma parcela aqui dessa emenda para tal finalidade, para tal cidade, para tal órgão, para tal prefeitura. E aí, se o parlamentar começar a votar contra os interesses do partido, o partido simplesmente o substitui, ou seja, coleira no parlamentar para favorecer o interesse dos donos dos partidos, ou seja, pontos positivos, pontos negativos, o governo vai continuar mandando nas decisões do Congresso. Ou o Congresso vai continuar mandando nas decisões do governo? Exato, nessa troca, né? O governo manda à medida em que quero aprovar aqui uma emenda parlamentar. Tudo depende do ponto de vista. Soltando. Solta que você manda. E aí, ô Luiz Felipe Dávila, você também vê esse esquema de toma lá da cá ainda sendo o principal para garantir a execução do orçamento? Com certeza, toma lá da cá, mas só que o da cá agora tem um problema, porque esse limite de 22 bilhões praticamente inviabiliza o equilíbrio fiscal do governo, porque o governo vai gastar mais. O déficit já está dado. Então tem um problema que esse 22, o ministro Haddad vai ter que fazer malabarismo para explicar por que o orçamento não será, o déficit público não será zerado no próximo ano. E isso vai ter um desgaste político para o governo. Agora, eu acho muito ruim também deixar os 5 bilhões fora do orçamento, porque já começa um pouco desse estilo de contabilidade criativa, né? Se está fora do orçamento, está onde? Nós temos que pagar? Né? Então, assim, é importante essa transparência dos números do orçamento da nação, que tudo esteja no orçamento. Tirar coisas do orçamento é achar que tem um jeito de gastar dinheiro sem estar na conta do governo. Não existe isso. Então, isso me preocupou. Não achei esse um bom sinal. Mas eu acho que o sinal mais complicado é passar essa bomba por Haddad e explicar por que o governo não vai conseguir gerar o déficit público em 2024. Isso terá um enorme custo político. E como o Segré falou,
essa conta, todo mundo acha que isso é teoria econômica, não, isso vai explodir no colo do pagador do imposto, não em 24, mas em 25 e 26. Ô, Gustavo Segré, é que nem quando a gente faz muita compra no cartão de crédito sem colocar no nosso orçamento. Aí quando vem a fatura é que a gente vai entender se a gente consegue pagar ou não. Pode acontecer isso com o governo federal? Não, é diferente, porque quando nós temos esse exemplo que você muito bem trouxe, é um ajuste familiar. Então, você tem que pagar e falar, o que eu vou cortar? No caso do Haddad, ele está com esse pensamento, mas politicamente falando, a responsabilidade do custo político é do presidente. E o presidente foi muito claro em dizer, não estou preocupado, eu não sei a diferença entre gastar e investir. E também tem outra questão, ministros têm que gastar. A eficiência do gasto público não é um princípio fundamental para esse governo. Então, seria mais ou menos assim, gasta que depois a gente vê. Esse a gente vê tem um custo. Eu concordo com o Dávila, o custo de quem será? Nosso, porque em 2024 não vai ter equilíbrio fiscal, com certeza. Eu não vejo que seja um custo político muito alto, porque o governo já está clarificando que não é prioritário para ele. E o Haddad é uma pessoa que está cumprindo ordens. Gastar, tá bom, então a gente gasta. Ele mostra como que ele está preocupado, e ele está, mas é irreverente para ele, irrelevante para ele se chega ou não equilíbrio fiscal. Ele vai dizer, eu tentei, mas não deu. E aí, o futuro vai ser como nós aumentamos a arrecadação. E aí que está o problema. Mais carga no contribuinte. Isso não dá certo. Ô, Nelson, você está otimista ou mais pessimista com esse depois a gente vê? Não dá para ficar otimista, Cine, porque a gente sabe que quando a gente tem um aumento tão grande de gastos, a gente já teve uma mudança no arcabouço fiscal, que exatamente para viabilizar esse aumento da gastança pública. E não um gasto eficiente, ou seja, não é um gasto que se torna em investimento, não é um gasto que vai gerar crescimento, mas é um dinheiro mal gasto, a exemplo das emendas que já citei, mas muitos outros exemplos nós teríamos para dar aqui. Quando é um gasto ruim, naturalmente o contribuinte vai pagar e esse dinheiro não volta. Os maiores defensores de que o Brasil não tem que ter déficit zero, eles falam que no mundo inteiro não tem déficit zero. Uhum. As maiores economias, inclusive, não têm déficit zero. Eles falam, não tem como você crescer se não fizer empréstimo, se não tomar crédito. Você tem que ter uma gordura de crédito para poder investir. Sim. E crescer. Mas no Brasil não gasta bem. Esse dinheiro é um crédito que é tomado, mas que não é para um investimento, para dar lucro. A exemplo de uma empresa que toma um crédito, por exemplo. É um dinheiro que é gasto e é torrado. É literalmente torrado. Torrado com má gastança nos investimentos públicos, com emendas parlamentares com zero de critério, até o PAC, e salvo engano isso também está na LDO, até o PAC entrou na onda das emendas. E ele fica fora, ele fica fora da meta, mas há um temor dos líderes do governo, ali no Congresso, que as verbas do PAC sejam usadas para o pagamento de emendas, ou seja, que se tire dali, desse que é a vitrine do governo federal, para poder molhar a mão. Cerca de 15%. E molhar a mão de forma regular, tá, pessoal? Não estou falando molhar a mão de forma lícita, entregar o dinheiro, porque as emendas, elas são lícitas. Agora, a questão envolve a forma como essas negociações são feitas, que podem ou não prejudicar todos nós. Evandro, eu tinha lido até a última atualização, não sei se isso já mudou, seriam 9 de 61 bilhões do PAC seriam destinados às emendas parlamentares. Isso dá cerca, mais ou menos, de 15%. Isso inviabiliza até a natureza do programa, porque programa pressupõe estratégia, planejamento, precedência de estudos, né? Como é que você vai falar que isso é um programa se você está dando uma parcela tão grande para os parlamentares mandarem para suas bases sem nenhum tipo de critério, com interesse político acima do interesse público? Está contaminando até um programa que seria importante para esse governo, que é o PAC. 4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Aqui nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes no nosso debate. Fala, Luiz Felipe Dávila. Olha, além da questão da LDO, eu coloco um outro tema que vai piorar muito as contas públicas, que é o crescente endividamento dos estados brasileiros. Olha, tem um excelente artigo esse fim de semana que eu aconselho todos a ler na Folha de São Paulo, do Marcos Mendes. Ele mostra o seguinte, o que está acontecendo? Antigamente, quando nós tínhamos uma lei de responsabilidade fiscal, os estados não podiam tomar empréstimo.
tá certo? Aí o que acontece? No governo PT, começa a deixar os estados a tomar empréstimo de novo, lá no governo Dilma. E agora acelera com esse governo. Então, o que significa isso? Agora, os estados podem tomar empréstimos com aval da União. Aí o estado não consegue pagar e passa a bomba do endividamento para a União. E a União está tendo enorme dificuldade de pegar as contragarantias para transformar aquilo em dinheiro. Ou seja, está aumentando cada vez mais a dívida da União, que era uma coisa que nós acabamos num custo altíssimo da história do Brasil, lá no Plano Real, com o Fernando Henrique, em 2002, quando essa dívida estadual foi federalizada. E, Evandro, sabe quanto custou aquele tempo para arrumar as contas? Quanto? 15% do PIB. Puxa vida. 15% do PIB. E agora... E continua os estados tomando dinheiro emprestado, diz que não pode pagar, recorre ao Supremo e deixa a conta para a União. Veja só o que aconteceu. Esse número já chega hoje a 42 bilhões de reais. E sabe quanto que a União conseguiu tomar de conta garantia do Estado? 4. Ou seja, outra bola de neve que vai agravar ainda mais a questão das finanças públicas nos próximos anos. Agora, Gustavo Segré, um dos argumentos, né, que usam aqueles que de alguma forma entendem ou veem com algum otimismo a forma como está sendo conduzida a economia aqui pelo governo atual, o próprio Piperno menciona isso sempre, é o fato de as expectativas serem contrariadas por números melhores. Então, vem o mercado financeiro, estima um crescimento, aí vem a realidade e coloca um crescimento maior, ou um fechamento de ano maior, um balanço melhor do que se esperava. Como você avalia esses números que se tornam realidade e aqueles que eram esperados para esse momento? Isso serve como uma explicação de que talvez as coisas deem certo ou o filme vai mostrar diferente? Lamento tanto que o Piperno não esteja aqui, porque seria como se uma empresa observa como um critério de melhora a quantidade de venda e não o lucro que essa venda possa lhe dar. Quando você observa o crescimento econômico, o Piperno está certo, e a gente cita ele porque realmente é criteriosa essa observação. Sempre colocavam que o crescimento poderia ser de 1% e agora é quase 3%, 2,92%. Isso é um bom resultado, perfeito. É uma boa notícia? Sim. Mas se a gente avalia uma empresa pela venda e não pelo resultado, nós podemos estar colocando uma observação errada. O que me interessa é saber se esse crescimento redunda em capacidade de geração de emprego, em capacidade de geração de arrecadação, que essa arrecadação permita, e aí é que nenhum governo de esquerda consiga enxergar isso. Mas se você diminui a pressão tributária, a arrecadação aumenta. E quando a arrecadação aumenta, as pessoas consomem mais. Por que consomem mais? Porque você consegue tirar o peso da pressão tributária. E nós demos aqui o exemplo de quando um táxi, há muito tempo, sem o Uber, estava a R$120 para ir da Avenida Paulista até Guarulhos, e hoje você consegue ir por R$70. Essa diferença de 50 é aplicada a um desenvolvimento econômico. Ou compra uma comida, ou compra uma roupa, ou vai no cinema. E isso gera mais emprego. Então, é observável, é uma boa notícia o crescimento econômico? Sim, é muito melhor que um decrescimento econômico. Mas isso não quer dizer que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque o equilíbrio fiscal está feito pelo gasto do governo e pela arrecadação do governo. Se você não tem uma arrecadação boa e você continua gastando mais, o resultado chama Dilma. Dilma fez isso. E o resultado foi muito ruim. Nelsinho, você também vê pouquíssima luz no fim desse túnel? Você acredita que a esperança está sendo a responsabilidade do ministro Haddad? Que a gente não diria isso há um ano atrás, por exemplo. Sim. Mas o ministro Haddad tem se tornado alguém que é essa luzinha, esse pisca-pisca lá no final do túnel. É a pessoa que tem falado sobre austeridade até agora, né? Exato. Alguém que está falando sobre responsabilidade, alguém que está preocupado em manter o déficit zero e trabalhando dentro das circunstâncias, dentro do contexto, dentro das pessoas com quem ele se relaciona e a quem ele deve satisfações, para manter essa responsabilidade. Talvez, se ele tiver intenções, imagino eu, políticas e de ser cada vez mais alguém importante, a sua palavra vai ter que fazer valer mais a pena, e talvez isso possa colocar o Brasil certamente nos trilhos da economia. Agora, o problema, né, Dávila, é que recentemente a gente tem visto aí um fogo amigo bem intenso em cima do nome de Fernando Haddad. Partido batendo forte nele.
O problema é o presidente da República, o chefe do Haddad. O chefe do Haddad é que é o problema. Porque o chefe do Haddad, ele pensa o seguinte, pegando o gancho aí do Piperno, ele fala assim, sabe por que a economia não cresceu 1,6, como o Focus disse no começo do ano e cresceu quase 3? Porque nós gastamos, porque o Estado colocou o pé no acelerador do gasto. E o nosso rombo, o nosso déficit, que ia ser de 146, foi para 177. Sabe o que isso fez? O PIB crescer de 1,6 para quase 3. Então, é uma coisa inacreditável que ele acha que as coisas estão melhorando e isso fez gerar emprego, por isso que o emprego melhorou no Brasil. Esse é o discurso da Dilma e do Lula, que tem como lema essa história de que gasto é vida. Mas isso acaba em tragédia, a gente sabe como isso acaba. Então, é assim, eu digo que a luta do Haddad é uma luta inglória, porque o chefe vai sempre mostrar, olha o que aconteceu em 23, foi justamente o gasto público que fez com que retomasse o emprego e o Estado e a economia voltasse a crescer. Então, é muito difícil ter essa conversa quando você não olha os dados e você gosta da versão. Você gosta daquilo que é o impacto. Então, a chance disso dar errado é enorme. Aliás, não é nem chance, isso vai dar errado, é só uma questão de tempo. Então, nós esperamos que o bom senso possa prevalecer, mas está cada dia mais difícil para prevalecer, porque o próximo ano esse governo terá enorme dificuldade de equilibrar o déficit, e aí sim vão dizer que a culpa é do Haddad. E aí, Segré? Eu concordo com o Dávila. Sempre tem que buscar um culpado. A diferença nesse caso é que, como o discurso do presidente não é um discurso para concentrar o trabalho e o esforço nessa obtenção do equilíbrio, não fica difícil justificar para Haddad que ele não conseguiu mesmo tentando. E é a única pessoa, e olha como ele entendeu que esse equilíbrio fiscal é muito importante. E aí volta de novo uma falha no arcabouço fiscal, que tirou essa responsabilidade fiscal de pleno convencimento, de plena vontade de conseguir. E aí nós temos um impacto não apenas no governo federal, e sim também nos governos estaduais, que lembrando, quando estava o Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, a grande maioria, muito grande maioria dos estados estavam equilibrados e a grande maioria das prefeituras também. Quando você, do governo federal, não prega com exemplo, então por que os outros vão buscar esse equilíbrio? E aí depois a gente vê. E esse depois a gente vê pode ser desastroso para a economia brasileira.